Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Estamos em mais uma leitura diária desta quinta-feira. Que Deus possa estar nos abençoando, estar falando melhor em nossos corações através desta palavra, deste momento de reflexão da palavra do Senhor. E desde já eu quero agradecer aos nossos pastores, quero agradecer aos irmãos que são comentaristas, aos irmãos que fazem esta leitura diária e a cada um de vocês que tem nos acompanhado aqui neste canal. Que Deus abençoe a vida de vocês. A leitura diária desta quinta-feira, ela faz referência à lição de número 6, que vai falar sobre doutrina sobre o homem, que nós estaremos estudando aí sobre o ser humano. E a leitura diária, ela está lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo 6, que diz assim: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Aqui neste texto sagrado, e os irmãos que já fizeram a leitura anteriormente, na segunda, na terça e na quarta-feira, nós tivemos aí uma sequência sobre essa questão do homem, né? A criação do homem, dele querer ser igual a Deus, no sentido aí do conhecimento, né? Do bem e do mal, de quando Deus confundiu os homens, e aqui nós estaremos falando sobre a queda da humanidade. Todos nós somos conhecedores aí da história de Adão e Eva, é uma história bastante conhecida em que Deus, né, fez o homem, depois fez a mulher, os colocou no jardim e deu para eles o domínio ali sobre os animais, sobre as plantas, sobre todos os seres viventes ali. E eles estavam ali para cuidar do jardim e viver ali em paz. Só que a serpente, né, que nós sabemos que é o próprio inimigo das nossas almas, ele convenceu Eva a comer do fruto, e aqui no texto que nós lemos, ela também deu ao seu marido. E o que acontece é que eles perceberam que estavam nus, perceberam que eles tinham feito a sua desobediência, e aqui há um rompimento, há uma barreira que é criada que se chama pecado, e que muitos anos depois, muito tempo depois, viria o Filho de Deus para destruir essa barreira e nos dar a oportunidade de salvação, de chegarmos novamente a Deus. E aqui nós vamos ver que inúmeras foram as consequências para o homem pelo pecado cometido. Quando nós observamos primeiro o contexto ali da história, de quando Eva é convencida a comer o fruto, algo que me chama a atenção é porque Deus colocou o homem e a mulher no jardim e falou para eles que eles poderiam comer de qualquer árvore, fruto de qualquer árvore, menos daquela árvore específica. E mesmo tendo tudo que eles precisavam, tendo todas as outras árvores, vivendo em harmonia, vivendo em paz, vivendo de uma forma plena, eles olharam para aquilo que eles não poderiam ter. Isso traz para nós um exemplo, uma lição de vida muito preciosa. Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós estamos olhando para as pequenas coisas que nós não podemos ter, que nós não conseguimos ter, ou que não é o momento ainda daquilo acontecer na nossa vida, e esquecemos das inúmeras bênçãos que o Senhor tem nos concedido, e esquecemos do cuidado de Deus. Quantas vezes no nosso dia a dia, às vezes a palavra que alguém dirige a nós nos entristece,
Às vezes uma atitude de alguém nos entristece e às vezes nós entristecemos até mesmo com o nosso Deus. Às vezes nós questionamos, mesmo que nós não entristecemos, mas nós questionamos e esquecemos que talvez naquele dia o Senhor nos deu um livramento de morte que nós nem sabíamos, nós nem percebemos. O Senhor deu um livramento para alguém da nossa família. O Senhor nos permitiu levantar com saúde. E às vezes nós estamos como Eva, estamos como Adão, olhando para aquele fruto, aquele pequeno fruto que nós não podemos ter, que nós não deveríamos nem olhar para ele, sendo que nós temos tantas bênçãos, tantos outros frutos em nossa vida. Isso nos serve de lição para que nós possamos estar atentos, porque são essas pequenas coisas que trazem grandes consequências. Para Eva, era muito simples, era só um fruto que ela iria comer, mas esse fruto trouxe consequências para gerações e gerações. Esse fruto provocou a queda da humanidade, esse fruto provocou a criação de uma barreira que é o pecado entre Deus e o homem. Foram consequências que quando nós vamos olhar, eles passaram a ter medo. A mulher, ela passou a viver a situação das dores do parto, o homem a sofrer pelo trabalho exaustivo. Nós vamos ver toda a decadência da terra, tudo que tem acontecido, todas as catástrofes, todas as guerras, todas as enfermidades, o que eles viveram depois com seus filhos, Caim e Abel. Imagina uma mãe passando por aquilo, mas era um fruto, era só um fruto. Talvez você esteja vivendo isso nesse momento na sua vida. Talvez você olhe para algo que é atrativo, que é interessante, e você está dizendo, mas é só isso aqui, é só um pouquinho, é só algo simples, mas pode não ser tão simples assim. Você pode estar semeando uma semente que os frutos dela vão trazer grandes consequências para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, para as gerações que virão depois de você. Tem consequências, irmãos, que os nossos filhos vivem elas, que os nossos filhos passam por elas. Então vamos estar atentos, vamos aprender com a lição de Adão e Eva, com a queda da humanidade e aproveitar a oportunidade que o Senhor nos deu. Deus abençoe os irmãos.